amigos hoje no Pensa Brasil, Luciane Keis. Qual é o sobrenome, Luciane? Becker. Becker. É, porque eu não ia pronunciar. Porque eu sempre conheci ela como Luciane Keis porque ela é minha prima. Becker ela é do casamento. Então, ela vai nos contar um pouco da vida dela, ela que é formada em nutrição e foi secretária de saúde do município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, terra do meu amigo Jerônimo Teixeira. Isso aí. Boa noite para vocês, boa noite para mim, Marco, mas eu já sei que no seu canal é Aurélio, Marco Aurélio, tudo bem? Posso Quando eu explicar isso? sei. Hã? Posso explicar por quê? Pode Não, explicar. porque meu filho, eu botei o mesmo nome que o meu. E aí ele ficou com a preferência. Aí ficou. Ótimo. Pode continuar, desculpa a interrupção. Mas eu estou treinando para não chamar de Marco, né? Para chamar de Não, Aurélio. Então, pode vamos lá, chamar, não então. tem problema. Bom, quando aceitei essa chamada para conversar, fiquei pensando o que eu posso contar de interessante da minha vida, o que eu posso falar, e por esse meu lado meio tímido, eu pensei, não vou aceitar, mas depois aceitei, pensei, algumas coisas são relevantes, eu acho que uma virada na minha vida, que a minha vida deu muitas viradas, e é legal para quem é mulher, como eu, e que talvez quem venha do interior, é legal para tentar ouvir um pouco o que é essa diferença no mundo e as coisas como vão se repetindo ao mesmo tempo, né? Bom, então eu nasci no interior, em São Pedro da Serra, Salvador do Sul, na época era Salvador do Sul, município pequeno de 8 mil habitantes, e quer falar alguma coisa? Não, né? E, na realidade hoje eu já tenho 49 anos e eu venho de uma família muito forte, eu acho que uma família com uma representatividade forte, uma família que tem muitas personalidades e eu acho que tem as mulheres também como ícones, né? Eu escutei a sua mãe, o depoimento da sua mãe, que é minha madrinha até, e é um depoimento muito forte, né? Se for pensar na época dela, ela foi avançando, foi estudando e foi quebrando barreiras que para as mulheres, na maioria das mulheres, especialmente das que moravam no interior, eram inatingíveis, né? Ela foi quebrando essas barreiras. Mas, quando eu escuto a história da minha avó, que eu não conheci, eu também penso que ela era uma mulher à frente, uma mulher muito política, porque toda vez que alguém fala da minha avó, que dizem que eu sou parecida com ela, eles lembram de coisas, claro, guardadas as proporções da época, mas que ela buscava o jornal e trazia as notícias para os vizinhos, que era ela que dava as notícias políticas ou não políticas, as notícias de fora desse mundinho que é o interior, né? Então, para a época, eu acho isso super político e super mostrando que ela era uma mulher culta e politizada para a época. Então, ali eu já comecei a pensar na força da mulher, na expressão das mulheres na nossa família, né? Uma família muito política, que tem isso no seu sangue, né? Bom, a minha família mesmo em si, nós somos em 5 irmãos, e eu sou a segunda mais velha. Mas, na realidade, eu sempre achei que eu era a do meio, porque primeiro veio aquela escadinha, uma diferença entre nós três mulheres, uma diferença de 2 anos em cada uma, e eu era a do meio. Depois veio meu irmão, um pouco mais espaçado, com 6 anos de diferença. E, por último, veio a Josi, minha irmã mais nova, mas aí já era adolescente quando ela nasceu. Então, talvez por ser a do meio, eu era sempre a mais tímida, a mais raquítica, a mais branquinha, mais tudo mais tímida. Mas também eu gostava muito de estudar, gostava muito de ler, e teoricamente sempre fui chamada de a mais inteligente. Sempre fui muito bem nos estudos, sempre fui dedicadíssima, sempre fui a primeira da classe. E aí que vem meu primeiro grande dilema, assim, quando eu resolvi o que eu vou fazer da minha vida quando terminasse os estudos, qual é a carreira que eu queria seguir. Bom, eu escolhi fazer medicina e fui prestar vestibular. Óbvio, não passei. Porque aí foi o primeiro grande choque. Bom, eu era inteligente? Sim,
porém, o meu estudo foi completamente insuficiente para conseguir passar, né? Aí fiquei meio ano em casa, estudando, prestei vestibular de novo na metade do ano, não passei. Aí fui fazer meio ano de cursinho. Meio ano de cursinho, aí que eu vi que eu não, nossa, que eu não sabia quase nada. Então, o método de estudo, de ensino, que eu achava que eu era excelente, já me fez ter aquele choque de realidade que não, eu estava muito abaixo da média de muitas pessoas e não consegui passar para a medicina, né? Então, na época, eu fiz aquele meio ano de cursinho, não passei. Aí voltei para Salvador do Sul. Aquele meio ano eu fiquei em Porto Alegre, na capital, e fui vendo outras coisas, conhecendo outras pessoas, e sabendo que o mundo não era só Salvador do Sul, era aquele mundinho que a gente tinha lá, né? Aquele mundinho que, na realidade, era muito mais tranquilo e seguro para nós. Voltei para lá. Para mim não foi problema, assim, porque na realidade, naquela época, nós três já estávamos formados no segundo grau, então seria muito caro para pagar para as três uma faculdade ou então um cursinho para as três. Então, optamos por voltar, mas para mim não foi problema nenhum, não foi uma decepção, não foi nada, eu encarei aquilo como normal. Aliás, eu acho que muitas coisas na minha vida eu fui encarando com um lado positivo. Sempre tem um lado positivo das coisas, sempre tem alguma coisa para a gente aprender, por mais desagradável às vezes que seja. Aí comecei a trabalhar e optei por fazer qual faculdade? Qual faculdade? O que eu vou fazer? Optei por fazer nutrição. Por isso hoje sou nutricionista. Por convicção, não sei te responder, mas eu fiquei pensando em alguma coisa que fosse na área da saúde, que tivesse próximo de Salvador do Sul, na Unicinos, que é onde tinha transporte para a gente ir, onde era muito, muito mais fácil. Então, cheguei em duas opções, enfermagem e nutrição. Enfermagem, eu sempre achei que fosse uma profissão muito dura, uma profissão que tu tem que te dedicar muito, e ao mesmo tempo tu não tem não é a capacidade, tu não tens o estudo, o diploma para diagnosticar, para teoricamente curar, né? Que deveria Então, ter, né? Que deveria ser uma coisa mais ampla, né? sim, A porque atribuição. a enfermeira está ali todo dia. Depois que trabalhei com saúde, eu vi o quanto ela se dedica, ela que enxerga o paciente, ela que enxerga que piorou, porque ela está todo minuto ali, e o médico não, o médico, só que ela não tem o diploma, ela não tem a formação para tal, né? Então optei por fazer nutrição. Lá fui eu fazendo nutrição e trabalhando com contabilidade. Então, foram lá longos 6 anos, porque fazia lá 2 cadeiras, 3 cadeiras por semestre, não muito mais, então foram quase 6 anos de faculdade, né? Claro, aí tinha chegou um momento da minha vida que eu tive que parar de trabalhar nessa área e escolher alguma coisa na minha área, senão não tinha sentido também ir para a área da saúde, fazer nutrição e não ter contato nenhum. Aí foi a minha segunda saída lá de Salvador do Sul, fui fazer estágio CIE no Hospital Centenário, em São Leopoldo, né? Aí lá morei 1 ano ou 2, morei em Novo Hamburgo, com uma parente nossa, e fui fazendo estágio e foi maravilhoso. Por quê? Porque eu pude participar dessa vida hospital, dessa vida saúde, daquilo que eu queria, que era medicina, que no fim virou nutrição, que é uma profissão super nobre também e muito importante mesmo, e que eu acho que hoje em dia as pessoas estão dando mais importância nessa parte da saúde. Mas foi passando o tempo, voltei de novo para casa e fui fazer os últimos estágios em 2 hospitais que amei também, que foi no pronto-socorro e no Hospital de Clínicas. Lá também, mesmo, eu sempre fui muito curiosa e entusiasta com a saúde, eu procurei assim, me empenhar ao máximo e amei mesmo. Foi ótimo, sempre reforçando que a área da saúde era que eu gostava muito mesmo, e que estava no caminho certo, porque a nutrição ia me proporcionar isso mesmo, da parte da saúde. Lá eu tive um choque de realidade também, porque quando eu fui fazer estágio
num posto de saúde, na época, posto de saúde, o nome era Vila Tronco, lá em Porto Alegre. Lá eu tive lá foi a primeira vez que eu tive um contato com uma classe social muito diferente da nossa, onde aconteciam coisas que inimagináveis para mim, que era do interior. Assim, eu que tive uma família que sempre foi muito amorosa, que sempre foi muito calorosa, eu tive um choque de realidade muito grande. Eu nunca me esqueço que eu, de novo branquinha, de novo lá no meio, um dia um usuário lá disse: o que essa branquela está fazendo aqui no meio da gente, né? Então, eu vivi um pouco o preconceito do lado oposto, né? Que todo mundo fala em preconceito por quem é negro, quem não é. Eu era, para eles, uma branquela ali no meio deles, mas com uma realidade muito diferente, assim, com coisas, um choque de realidade, assim, que me puxou para a vida. Olha, nossa, acontecem mil coisas. A nossa vida, a vida de todos não é assim tão simples ou fácil, né? Mas foi muito bom, foi uma experiência incrível. Aí me formei, e aí veio outro choque de realidade. Volta para casa. Então, sempre é um vai e volta. Quando tu avança um pouco, voltar para casa, às vezes, nossa, eu vou voltar para ali, para aquele mundo, para o pai, para a mãe, para as regras deles, para a casa deles. Apesar de que sempre teve muito amor e muito tudo, é um retorno para casa, né? E aí fiquei um tempão tentando achar um trabalho, um emprego na área da nutrição. Óbvio, consegui na parte de cozinha industrial. Consegui numa empresa em São Sebastião do Caí, continuava morando em casa, porque era bem próximo ali de Salvador do Sul, e lá trabalhei com cozinha industrial, até conseguir ficar também alguma parte, até por isso que eu fiquei tanto tempo, acho que eu fiquei quase 3 anos lá, na parte de tecnologia de alimentos. Eu cheguei até a pensar em fazer uma especialização na parte de tecnologia, que também me despertou, assim, também foi boa, mas estava longe daquela área da saúde em si. A parte de nutrição, a parte de cozinha industrial era uma coisa muito mecânica, muito só de olhar custos, muito só de vai cumprir um cardápio que é um cardápio muito parecido para uma alimentação de trabalhador, porque tu não inova, tu tem que pensar sempre numa coisa mais barata e aquilo vai se tornando uma mesmice para quem fez um curso com uma outra visão. Eu queria outra coisa, eu queria a saúde, eu queria isso. Então, fui trabalhar lá 3 anos. Depois disso, as circunstâncias me levou para o hotel Spa, que também foi uma experiência boa, onde ali eu poderia tratar de saúde. Só que por ela vendeu o hotel, então não deu nem meio ano que eu consegui ficar ali e voltei para a cozinha industrial, só que aí no polo petroquímico aqui perto também de Salvador do Sul, né? Porém, aí já fui morar em Montenegro, já saí debaixo das asas do pai e da mãe, né? Só que aí, bem isso, de novo, aquele trabalho, sim, ele te dava uma satisfação porque tu era nutricionista responsável, porém tu te debatia com isso, com não inova, não inventa, porque o trabalhador quer isso e a empresa precisa cortar custos, então era quase todo dia a mesma coisa, e aquilo para mim estava... E de mais a mais você não pode fazer uma dieta para Não, 200 pessoas, não, né? Porque não, não. cada um vai ter uma recomendação de dieta, né? Sim. Não, e isso não existe numa cozinha industrial, isso não existe. Tu vai tentando cuidar do processo, seria cuidar elas estão fazendo certo, cuidar de uma alimentação. O cardápio era simples, era básico, e é um cardápio igual em quase todas as empresas, né? O que tu ficava fazendo ali era observando o trabalho em si, com cuidados de boas práticas, né, de manutenção e evitar contaminações, seria essa a nossa função ali. Mas aquilo para mim não bastava, né? Se eu me arrependi de ter feito nutrição, eu sempre digo, eu estou sempre muito afastada da nutrição. Eu não tenho não me desperta alguma coisa da nutrição, de vá buscar, desde que eu me formei já mudou tanto, assim como qualquer curso,
muda tanto, evolui tanto, hoje já se fala outra coisa, Não, mas eu nunca... eu tenho acompanhado, Luciane, eu até ia falar, né, que a gente estava falando antes, é, é, o que a ciência descobriu nos últimos anos em pesquisas, que estava errado, né, na faculdade, né? Não, ó, é tanto por cento de carboidrato, não, tem que ser menos. Sim, E aí foi toda a revolução. Esse alimento faz bem, sim. esse alimento não faz. Ovo não come, depois ovo come, ovo não sei o que, É, ovo não pode, ovo pode, é muita informação. Então, tu tem que estar sempre evoluindo, como tudo na área da saúde, porque a área da saúde é isso, é uma evolução constante. Então, para eu voltar para a nutrição, eu teria que me dedicar muito e eu não tenho, não é o meu chão. Não despertou em mim alguma coisa. Então, de novo, sempre fazia aquela pergunta: errei na escolha? Não valeu a pena? Sim, valeu. Valeu porque eu saí daquele mundo interior, eu pude estudar, eu pude conhecer outras pessoas, eu pude conhecer outros mundos e eu pude me informar, saber e crescer, porque eu acho que o estudo é isso mesmo, ele vai te dando um crescimento pessoal. E a nutrição também me proporcionou ir para a Secretaria da Saúde, porque aí vem toda uma outra história que muda todo o meu foco você já era agora. casada quando foi trabalhar no Polo? Não, foi depois. Não era casada ainda, eu era Você solteira. conheceu ele onde? Lá em Montenegro? Aí em Montenegro? Não conheci ele em Salvador do Sul, porque os tios dele moram ali próximo até da casa dos meus pais, né? Mas na época não era casado, não. A gente era só início de namoro até. Quando eu fui, era início de namoro. Mas E aí como é que você foi ser secretária de saúde de Montenegro? pois é, Conta essa história. aí que começa a história, acho que vem lá do início também, da nossa família política, né? Eu já te falei que eu achei que a nossa avó era muito politizada, o nosso avô e o meu pai foram emancipacionistas de Salvador do Sul, da Sim. comissão de E emancipador, nenhum dos netos não gosta de política. Todos gostam de política. todos Impressionante. se São envolvem. doidos por política. Tanto os E, filhos de Pedro Chiesa e filho da Chiesa, quanto os netos, né? Todos gostam. Mesmo aqueles exatamente que não isso. foram candidatos, como eu nunca fui candidato, Uhum. mas a gente gosta. Leva isso no sangue, porque eu, quando fiquei pensando no que falar, eu fiquei pensando nisso mesmo. Desde que eu me conheço por gente, eu lembro das campanhas políticas. E isso é tão empolgante, assim, que eu lembro disso, eu tinha 6 anos quando meu pai concorreu a prefeito, eu lembro de botando santinho, e aí alguns não querendo, que era um óbvio contra, mas aí botava ali no bolso e da minha maneira, como criança, enxergando aquilo, assim, achando o máximo já desde aquela época. E a gente participou muito de campanhas, imagina, no interior, então as coisas são mais acirradas ainda. O meu pai foi prefeito na época que foram 6 anos, nós tivemos muito contato ali com aquela vida pública, nós Sim, e o participamos município era muito muito disso, maior, né? muito O maior. município de Salvador do Sul era, hoje tem 4, 5, 6 Tem quatro, municípios. sim, era Barão, era São Pedro da Serra, era Poço das Antas, era muito amplo e na época que começou a se construir estradas, era outra época, mas nós participávamos muito, muito, nós éramos muito, ele nos levava junto, era outra época mesmo, mas nós sempre estávamos juntos ali, eu e as minhas irmãs, a gente sempre, sempre, então isso vai te empolgando, isso vai te envolvendo, né? E eu tive aí também, falando em mulher, o exemplo da minha mãe, né, que foi uma excelente primeira-dama, assim, ela sempre acompanhou muito, muito, foi, assim, excelente em tudo, e conseguia dar conta de tudo, ser nossa mãe, ser primeira-dama, se envolver com assistência social, que na época era, nem lembro mais o nome, mas era, não lembro, mas era assistência social, e fazia tudo sempre com um sorriso no rosto, sempre disposta. Eu não lembro dela indisposta para trabalho, né? Não, é impressionante. A sua mãe é uma coisa, a Sara, né? Uhum, Eu gosto muito dela porque ela é uma mulher que eu nunca vi, e eu ia muito, né? Eu uhum, nunca vi ela dar uma reprimenda no seu pai, uma coisa assim que o envergonhasse, alguma coisa que o expusesse, né? uhum. Mas ao mesmo tempo ela opinava sobre tudo e ele respeitava e é uma harmonia muito grande, né?
entre os dois. Isso é uma coisa até muito bonita, isso, né? Um casal muito bonito. Por isso que eu sempre digo, foi uma vida pública muito vivida por todos nós, né? E aí, claro, aconteceram coisas ruins também, né? Perdemos eleições e sempre, na época, era aquela contagem de votos, levava 2, 3 dias para contar aqueles votos, e manual, e não sei o que, e sempre caía no meu aniversário, porque eu nasci em outubro, então, nasci dia 5, então, a contagem e recontagem era sempre por ali, caía no dia 4, dia 5, sempre se sabia o resultado ali. E quando perdíamos as eleições, sim, vinha aquela frustração. E lá eu lembro que uma das primeiras vezes até a gente teve que passar o dia fora, a gente até foi para Caxias, passou o dia lá, porque era muito difícil, era muito foguete em cima da casa, era difícil da gente circular pela cidade, assim, era muito complicado. Então, a gente sempre saía da cidade quando acontecia uma coisa assim. Eu me lembro também, uma das primeiras eleições que a gente perdeu, que foi muito forte, assim, uma disputa muito forte, que às vezes eu e as gurias, eu e as minhas irmãs, a gente caminhava de um lado da calçada, porque do outro lado tinha o pessoal que era oposição e que ou ria, ou fazia algum comentário, lá vem elas, ou lá vem... Então tinha tudo isso. A gente viveu muitas coisas assim na política, tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Mas foi indo, porque meu pai foi concorrendo, depois não concorria, ganhou, perdeu, e aí desistia, daí queria voltar, e eu lembro que ele, em casa, quando queria concorrer de novo, ele discutia em casa, olha, o que vocês acham? E eu me lembro de algumas das minhas irmãs dizendo, mas olha, pai, isso é tão... é desgastante, uma campanha, mas eu sempre dizia, quer vai, porque era super empolgante e realmente naquele período de campanha era empolgante para todos nós. Ele ficava numa empolgação. Eu também eu sempre achei maravilhoso, não só eu, acho que todos nós lá da nossa família. Então acho que é por isso que ele concorreu tantas vezes. Há pouco tempo atrás, há 4 anos, não, 8 anos atrás, ele concorreu de novo, não ganhou, tudo bem, mas já com uma idade avançada, quis contribuir, porque isso está no sangue, né? É muito bom e, claro, tem o seu lado estranho também, mas é muito bom. A política Eu é acho que parte muito ele já boa. conhece família por família de Salvador do Sul, né? Exatamente, exatamente isso. Deve conhecer E todos, era aquela, sim, porque o era município agora aquela é época bastante de... pequeno, né? O município agora Sim, sim. ficou bem restrito. Uhum. Mas como eu virei secretária, então foi um ano que a oposição estava no governo há muito tempo, e surgiu um candidato novo, meu pai bancou esse candidato, e foi uma campanha super difícil, e nós ganhamos por 4 votos de diferença, assim, foi uma coisa assim, foi Que ótimo, todo mundo entrou em êxtase, foi assim, foi como é o nome dele que se elegeu? Volney, 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 eu lembro de estar, eu Volney passei Castro de por Lima. lá, conversei Uhum. com ele, com seu pai na transição, Isso, antes da posse. isso mesmo, né? E, na realidade, eu até levei um susto quando fui convidada, porque quem deveria estar na administração, pela lógica, era meu pai, porque ele estava na campanha, ele encampou, ele tinha toda uma experiência de prefeito, de vice, de vereador, de tudo que eu não tinha. Então, a lógica seria o meu pai ser convidado para algum cargo, ou de secretaria, ou algum outro cargo ali dentro da prefeitura. Claro, 2 pessoas da mesma família dentro da prefeitura não seria possível. Então, para mim era uma coisa, para mim e para todos nós era uma coisa lógica que ele seria chamado para isso. Quando eu fui chamada e escolhida, eu cheguei nossa, mas que estranho que... E eu, claro que fui conversar com meu pai, e ele na hora me disse, aceita, aceita, só coloca algumas condições, mas aceita. E claro, eu fui escolhida para a saúde porque sou nutricionista, né? E eu tenho consciência que fui escolhida também porque sou filha do meu pai, né? Mas Então, nós primos ficamos muito orgulhosos quando soubemos. que bom, Ficamos que muito bom. orgulhosos. Sim, conte da Sim. experiência, isso foi em Salvador do Sul, né? Foi em Salvador do Sul. Eu Aí comecei como depois vai secretária. ser em Montenegro. Como é que dá essa Isso. transição, né? Bom, lá em Salvador do Sul foram longos 8 anos.
Bom, eu entrei na saúde sem saber nada, nada, além de nutrição, não sabia nada de saúde. E, bom, eu entrei num período assim que, o que é o SUS, né? Num município pequeno, ainda onde se confundia muito assistencialismo com saúde. E não entendia nada de nada. Mas um município pequeno que já Eu tinha hospital, né? Já já tinha. tinha, sim, o hospital já tinha desde sempre, mas quando tu entra e descobre o que é o SUS, tu percebe o quanto para trás a gente estava, assim. Porque eu entrei, e aí com aquela situação, 4 votos de diferença, o pessoal do posto de saúde era todo contra, toda oposição. Eu tinha 30 anos, solteira, tinha uma cara de menina, né? Eu escutei o que essa fedelha está fazendo aqui. Eu escutei isso. O que ela vai fazer? O que ela vai contribuir para nós? Então, eu vim desacreditada por ser mulher, por ser mais nova, por ser solteira, talvez, né? Mas, o que eu fiz? Eu busquei, né? Eu fiz uma especialização em saúde pública, na URGS, e fui estudando, porque na época a gente trabalhava só meio turno, e eu passava as tardes inteiras descobrindo a papelada em si de prefeitura, que eu não sabia nada também, de empenhos, de responsabilidade fiscal, que foi o ano que entrou a lei de responsabilidade fiscal. Eu fui estudando isso tudo para não ficar dependendo de ninguém. Eu me dediquei muito, muito, muito. Foram muitas situações. Bom, daí eu passei a ter aquela premissa que eu digo: saúde pública, ou tu ama ou tu odeia. Porque ainda vinha com aquela imagem, e quando eu fiz aquele estágio no posto de saúde, veio com aquela imagem sucateada de um SUS onde as coisas são largadas, onde ninguém dá bola, onde o médico não, né, vai ali cumprir horário, e onde é isso, assim, tinha aquela aquela ideia de sucata de SUS, que SUS não funciona, não dá certo, ou então uma ideia bem assistencialista, né? Quando tu estuda a fundo o SUS, tu vê quão brilhante foram as pessoas que pensaram na ideia SUS. Eu sou uma entusiasta SUS, acho que é um sistema assim que não existe em outros países mesmo, mas é um sistema extraordinário. O problema é a execução. O problema é isso, é que cai nos municípios pequenos, ou cai nos municípios em si, pessoas que não entendem o processo, não sabem o processo, então as coisas só vão acontecendo. Eu acho que às vezes o que falta numa administração pública é uma profissionalização. Falta isso, falta as pessoas entenderem que não é só bota alguém ali que vai nos dar voto ou não vai dar voto. É entender o que é o processo, né? E foi o que eu fiz. Eu me entusiasmei e virei uma entusiasta do SUS, assim, até não poder mais, assim. Entendi o que é a prevenção, entendi, e o SUS é uma coisa muito difícil, porque ele vem dividido em caixinhas, e óbvio, não tem dinheiro para tudo, nunca vai ter dinheiro para tudo, nem na Em saúde, nem lugar nenhum do mundo. Em países ricos não há dinheiro para tudo. não Na vai, saúde não pública vai, não há. Nos Estados Unidos não não, há, na Inglaterra não há, em lugar nenhum. não há. Mas se o SUS fosse o que ele é no papel, ele seria anos-luz melhor do que ele é hoje. Porque a ideia do SUS é isso mesmo, é municípios pequenos, municípios, é a prevenção em primeiro lugar, é a atenção básica, e aí tu tem que saber o que é a atenção básica, até aqui tu pode ir, até ali tu não pode ir, num momento em que as pessoas pensam em especialidades, porque básico para as pessoas é, eu preciso num oculista, eu preciso num oftalmo, eu num otorrino, eu estou com dor no meu joelho, eu preciso num traumato, eu estou com dor na minha barriga, eu preciso num gastro. As pessoas têm essa visão de média complexidade, que é uma média complexidade, ali fica um limbo na saúde pública, no SUS, que atrapalha o sistema como um todo. Então, Me permite, média complexidade, mas alto custo. Por quê? Porque na sim, medicina você tem cada vez mais protocolos, é protocolo, protocolo, sim, protocolo. Então o sujeito lá, não, tem que fazer uma pequena cirurgia no pé lá, sei lá. E aí a uhum, quantidade de protocolos que você tem, de fazer exame, fazer isso, faz aquilo, e isso uhum. onera o sistema violentamente. Não sei se Sim, você notou sim, isso, né? Quer dizer, esse, sim, porque é o que eu digo. Se as pessoas tivessem realmente focassem na prevenção,
essas coisas também se tornariam mais baratas, porque, assim, se eu tenho a prevenção como norte, que é o que o SUS propõe, e se eu tenho ali um médico da família que vai dar esse geral, que só vai encaminhar se realmente for necessário, metade daqueles exames, tudo, não vão acontecer. E tem outra coisa, que eu sempre digo, uma alta complexidade, hospitais universitários, são hospitais de excelente medicina, que muitos hospitais privados e particulares de convênio não praticam, porque ali tem quem está estudando e ali tem um incentivo que muitas vezes não tem os outros. Então, quando tu conseguiu entrar lá, ótimo, tu tem um tratamento de primeira linha. O problema é chegar até lá. Então, fica aqueles 1, 2 anos, meio ano, numa fila de espera para olhar um joelho, para olhar, sei lá. E aí, às vezes, nesse meio, vão se perdendo coisas que, um início de câncer, que podia ter sido tratado lá no começo, e que depois ele vai onerar muito mais, porque daí ele já chegou num ponto que tudo já é mais caro. E sim, também tem as pessoas que burlam o SUS o tempo inteiro, né? E, como tu disseste, tudo é muito caro. E a gestão, às vezes, não é muito bem feita. Né? Com Então, certeza, a gestão tem, deixa a tem... desejar. Agora, você fala da prevenção, né? Como é difícil, né, no Brasil essa questão da prevenção, porque também eu vejo, aí é um problema nosso, do nosso déficit. Eu escrevi agora, não sei se você viu, escrevi a segunda versão, a versão bem mais completa da História do Brasil Vira-Lata, em que eu analiso o nosso fracasso econômico. Grande parte dele é resultado da nossa falta de produtividade, que é resultado da nossa falta de ensino, de conhecimento. A nossa população não tem um acesso ao conhecimento. E nessa área de prevenção, eu acho assim, é desastroso o conhecimento médio da população sobre prevenção, né? Sobre dietas coisa também, simples, nutrição, né? né? Por Porque exemplo. é o que eu digo, isso tem que ser, é uma mudança de paradigma, é uma mudança cultural que é muito difícil mesmo. Porque é bem isso, é falta de informação, tu levas a informação, mas eu não levo tão a sério, porque por isso, por falta de proatividade, porque eu acho que é sempre mais importante eu ganhar alguma coisa ali agora, ou porque eu não entendi que a prevenção pode sim evitar tantas outras coisas, então, e às vezes até porque politicamente é melhor que seja assim. Então, eu acho, bem resultado disso Porque mesmo, uma coisa enraizada. existe dois lados na política no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Uhum. Aquele que tem Com certeza. uma visão paternalista sobre a população, né? Que quer que se continue desinformado mesmo, e aquele que tem uma visão de, poxa, o empoderamento, que é um conceito conservador inglês, no Brasil, por incrível que pareça, o conceito de empoderamento foi parar na esquerda, né? Que é uma coisa meio... Sim. Mas o conceito de empoderamento inglês, que é de 200 e tantos anos atrás, é aquele conceito, não, vamos pegar as pessoas e dar a educação para elas, para que elas tenham as ferramentas cognitivas para transformar sua própria vida, para transformar sua comunidade, e para essas questões de saúde e de prevenção, né? Que você tanto fala. Isso mesmo. Então, eu acabei virando uma entusiasta e, com isso, eu fui muito participativa na saúde. E muito participativa no município, eu comecei a ter uma aprovação, eu que cheguei desacreditada, eu cheguei a ter 90% de aprovação na saúde, comecei a angariar tudo quanto é prêmio, daqueles que tem, que já são prêmios já meio, né, esses prêmios de jornal, de revista, de melhor secretária, eu angariei todos os prêmios durante esses 8 anos. Eu até cheguei a ganhar um prêmio a nível nacional, melhores secretários e secretárias. Mas o que eu acho mais importante é que na região a gente tinha uma equipe muito forte de vários Mas municípios qual pequenos. foi o diferencial para ganhar o prêmio? Porque não é fácil ganhar um prêmio de secretário de saúde. Qual foi o diferencial? Otimização de custos, universalização do atendimento, foco na prevenção? O que foi o grande diferencial da sua gestão em Salvador do Sul? Eu acho que é isso mesmo. Acho que assim, porque saúde pública a básica, então, que é o que a maioria dos municípios fazem essa atenção básica,
Ali tu precisa de gestão de pessoas, acho que em primeiro lugar, porque ali, muito mais que equipamentos, a parte preventiva depende muito de informação e depende das pessoas passarem essa informação. E acho que essa gestão de custos. Então, na realidade, eu fui montando a equipe que já existia, fui escutando, e fui dando ferramentas, e fui me informando, e fui me, sei lá, virando entusiasta do SUS mesmo, defendendo, tentando mudar aquela lógica assistencialista de só quero ganhar, eu quero ganhar o remédio, eu quero não sei o quê, eu sou do teu partido, eu quero, tu não é, eu vou ganhar a consulta antes, eu fui mudando isso, eu acho que eu fui tratando todos como iguais, como o SUS propõe, e fui tentando dar para a equipe um empoderamento, isso mesmo. Então, eu tive a equipe do meu lado. E quando tu tem equipe do teu lado, eles também começam a atender diferente, a gente trabalhava muito com humanização na saúde, mudava um pouco aquela lógica de só estou indo lá atender, isso, aquilo. A gente coloriu o posto, na época de campanha de vacinação, eu sempre chamava a equipe para decidir como é que a gente ia fazer, como é que não ia fazer. Eu envolvi a equipe, eu acho que isso foi o grande diferencial. Né? Acho que isso dá empoderamento para quem trabalha com o SUS, porque é esses que vão conseguir puxar a população. Eu acho que foi isso. Um detalhe interessante que você pode contar da experiência, aqui na Bahia a gente tem a Secretaria de Saúde dos municípios pequenos, ela é a Secretaria da Ambulância, né? Porque qualquer problema que a pessoa tenha, leva para a feira, para a Conquista, para Ilhéus, que são os centros regionais, ou para Salvador. É a maior complexidade, ou então aquele micro-ônibus que vem fazer hemodiálise e coisa e tal. E não se preocupa, né? Acaba não se preocupando com melhorar a qualidade. O que vocês tinham em Salvador do Sul de atendimento mesmo, para a extensão desse atendimento básico, além de ter hospital, né? O que vocês tinham lá? Sabe que eu lembro de um caso que aconteceu, e foi dali que me busquei e pensei que aquela realidade eu mudaria. Eu estava de noite em casa, um dia, uma noite, e meu celular tocou, e era um familiar de uma gestante que eu não conhecia, nem sei como é que conseguiu meu celular, dizendo, ela está em trabalho de parto e não tem onde levar. O que eu faço? Como é que eu faço? E eu, naquela, foi um choque, né? Tem uma vida nascendo e eu preciso arranjar um leito para ela. E nós tínhamos hospital em Salvador do Sul, nem parto fazia, né? Eu pensei comigo, essa situação eu vou mudar. Eu nunca mais quero ter que ter uma vida ali nas minhas mãos, sendo que eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não tenho a capacidade técnica de auxiliar, pelo menos dar um suporte para aquela vida, e eu tenho que decidir onde é que ela vai, onde é que não vai, e eu não tenho onde buscar isso. E aí foi o que a gente fez. Nós trabalhamos a atenção básica, mas também aproveitamos o hospital que tinha lá. E na época estava um fecha, não fecha, e a gente fez uma negociação com as irmãs e criou uma associação comunitária que até hoje administra o hospital. Quando tu envolve a comunidade, sempre consegue tudo melhora, quando não é... O hospital já era filantrópico antes, né? Ele não era... Sim, ele já era ele filantrópico. não era direto da administração pública, né? Não, ele era das irmãs, e hoje ele não é da administração, ele é da comunidade, ele é de uma associação comunitária, né? E a gente criou isso, a gente foi buscar informação em outros hospitais estavam fechando, os outros hospitais que estavam buscando essa associação e tentou envolver a comunidade. E aí, o que a gente fez? A gente começou a trazer tudo quanto é especialidade, os médicos especialistas, para fazer essas consultas médias, de média complexidade. E montou realmente um plantão de hospital, né? Porque não adiantava ter hospital ali e ter o coitado de um médico da cidade ter que estar toda noite vindo e indo. E claro, daí se ele não estava na cidade como aquele dia... O conceito atual de pronto atendimento, né? Que veio com as Isso mesmo, porque imagina, o médico não estava na cidade aquele dia, o nenê estava nascendo, então aonde que tu levas? O que tu faz? Não é, né? Então, a gente montou essa estrutura, bancou junto com a comunidade essa parte toda de média complexidade, que seriam aqueles, bem isso, foram fazendo milhares de consultas,
que não geravam muitas vezes cirurgias, que eram coisas mais tratáveis e que evitava que fossem além. Então, a gente contratou, não existia gineco em Salvador do Sul, não existia gineco no posto, a gente contratou gineco para o posto, contratou gineco para o hospital, e ali foi se fazendo de novo, é grupo de gestante, encaminhando para que o parto, na maioria das vezes, fosse normal, que seria extremamente mais barato para o SUS, e mais natural, porque na realidade o parto normal é Mais natural. saudável para a mãe, né? Melhor para a mãe, para a recuperação. É natural, porque a cesárea é uma invasão, é uma cirurgia, ela pode ter riscos, como qualquer outra cirurgia, e tem mais custos, O né? tempo de recuperação para a mãe é muito maior também. O Tudo, risco de tudo, infecções no futuro e uma série de coisas. tudo, tudo. Mas ainda existe enraizado ainda isso de que cesárea é melhor, né? Claro, porque é marcadinha no dia e o parto normal ele acontece. Mas a gente conseguiu mudar, ter essa mudança. E eu nunca mais precisei atender o telefone à noite. Então a gente foi buscando, foi tentando equipar aquele hospital. Para que ter hospital se ele não é efetivo? Claro que não existe, não tinha como, porque o hospital ele realmente não tem como praticar uma alta complexidade ou até uma coisa um pouquinho maior. Eram cirurgias pequenas de hérnia, de varizes, de coisas simples, apêndice, coisas Mas já simples. é uma coisa, Mas é já até dava, acima do que é nossa, o pronto atendimento hoje, né? Pronto sim, atendimento era, não chega a isso hoje nas capitais. sim, É. sim, E aí então, entra a questão da regulação, né? Que se fala muito, né? sim, A questão da sim, sim, regulação. As cidades grandes é o que e considerando que as cidades grandes recebem toda a demanda do interior, né? sim, É um problema sério em qualquer lugar, em Porto Alegre, em São em Paulo, qualquer lugar, a isso mesmo, regulação é um grande problema e as pessoas não entendem o que é regulação, né? E sim, regulação é justamente isso, né? Que você tem o SUS tem escalas, tem o posto de saúde que tem, atende o isso, basicão, aí tem o pronto atendimento que você transformou o hospital num pronto atendimento com mais alguma coisinha, né? uhum, Com algo além, exatamente, e tem aquela coisa que você não tem outro jeito, é botar na ambulância e levar e para levar. o centro de complexidade mais próximo. Né? Isso mesmo. E, na realidade, assim, essa lógica do SUS, ela é uma lógica boa, porque não vai ter dinheiro para ter alta complexidade em tudo quanto é hospital, não vai ter dinheiro para ter. Porém, se lá atrás a prevenção fosse melhor trabalhada, talvez não chegasse tanta coisa para os grandes centros. Então, talvez a regulação ficasse mais fácil, né? Porque eu também penso em quem está naquela ponta da regulação. É difícil porque tu tem ali 2, 3 bebês e tu não tem uma UTI, mas também tu não tem profissional que atenda, tu não tem profissional que atenda por aquele valor aí, tem muitas coisas envolvidas também. Então, também é difícil quando tu tem aquela situação, é uma vida, então tu precisa achar logo alguma coisa, precisa achar logo um leito, então acaba que às vezes é desviado o foco, os valores são, os custos são desviados para coisas que talvez poderiam ser evitadas, porque se lá atrás uma gestação vier bem acompanhada, a chance de UTI neonatal é bem menor. É bem menor. Claro, vai acontecer em várias situações, porém, se tu tens um trabalho melhor de prevenção, aquilo tem muita coisa que pode ser evitada, então tem muito leito que poderia estar vago. Até coisas mais simples como medir a pressão, né? Com certeza, né? Porque tem pessoas que ali morrem de AVC e nem sabiam que tinham pressão alta, que tinham hipertensão, né? Então, são coisas básicas que ali o básico está faltando, né? Mas isso, a gente foi tentando. Eu vejo casos assim de pessoas com 60, 70 anos morrem de infarto e não sabiam Isso o que era uma aspirina. Isso mesmo. Isso Eu não mesmo. sabia que. Que o E que já SUS tem hoje pesquisas médicas, assim, o SUS dá. Meu pai, eu lembro, tá. faz 20 anos que ele recebe do SUS o Sim, ácido acetil salicílico, eu falo o nome completo. sim, sim. O pessoal conhece por aspirina, por AS, está ótimo. Né? Sim, Mas sim. saber que isso previne tanto o câncer quanto o infarto, né? Então, Com e certeza. é um custo baixíssimo, né? Exatamente. Se consegue atacar lá, não vai chegar naquele ponto, né?
Claro, salvas Pode exceções, porque acontecer, saúde é saúde. mas você tem uma redução de 50%, 70%, de acordo com as pesquisas, é nessa faixa. Só de você tirar esse caos de 50% do sistema já ajuda muito o sistema, né? Sim, que é o que eu sempre digo, cobertor curto, se a gente conseguisse mudar e quebrar esse paradigma da prevenção, nossa, a gente acho que faria chover na saúde, né? E foi isso que eu fui buscando, fui tentando mudar essa lógica da saúde. E esse reconhecimento de Salvador do Sul rendeu o convite para ir para Montenegro, que já era um município bem maior, né? Mas Montenegro está com quantos habitantes hoje? Eu acho que é mais. Uns 80, 80, eu acho. E é um município e é centro de uma região toda, né? Sim, de toda essa região do Vale do Caí, né? Pega toda essa região, uma região central. E, na realidade, eu recebi 3 convites e sempre fui adiando. Por que eu sempre fui adiando? Porque eu sabia que seria uma mudança muito grande. 8 mil para 80 mil é uma... Nossa! E eu sabia que aqui eles tinham uma condição assim, bem difícil, ali que eles chamam de assistência, na Secretaria da Saúde, que é chamada de assistência. Tinha também, eu sei que eles tinham aquelas mudanças de bem aquela coisa política, né? Quem ocupa o cargo, o partido estava no governo, entrou no governo para apoiar, então ganhou um cargo e era a Secretaria da Saúde. Então, quem botar? Eles ficavam procurando e buscando, e as pessoas que chegam, não é culpa das pessoas, porque eu também cheguei um dia sem saber nada, chegam naquele meio sem saber o que é o SUS mesmo, sem saber o que é todo aquele mecanismo e não consegue fazer a roda girar, né? E também tem que quebrar aquele assistencialismo político. Eu acho que, Luciana, eu acho que isso para mim é bem claro. Inclusive, eu sempre, dentro do governo federal, sempre opinei nesse sentido. Eu não acho nada de errado em governo de coalizão. O governo de coalizão existe no mundo inteiro. Você ganhou a eleição, você tem os cargos-chave, sim, que tem que ser exercidos de forma política. Isso faz parte do voto popular, do respeito à soberania popular. Agora, tem que entender que a diretriz tem que ser seguida. Não é para entrar lá e fazer política para si mesmo. É para fazer a diretriz que o governo tem. O governo tem uma orientação e ganhou a eleição por causa disso, teoricamente. Então tem que seguir aquela orientação, né? Tem que seguir aquele norte. Então, porque as pessoas também ficam, os políticos, mas não é assim, não é uma questão, tem políticos e políticos, né? Tem pessoas que ocupam cargo e pessoas que ocupam cargo. Mas conte da sua experiência, então, em Montenegro. Você recebeu outros convites, mas optou por Montenegro. Na realidade, antes de receber esse convite, foi quando eu recebi o convite para ser prefeita. E ali... De Salvador do Sul. Em Salvador do Sul. E, na realidade, a minha eleição seria praticamente certa, porque, independente do candidato que fosse, a gestão do Volney foi tão boa mesmo, foi uma gestão muito boa que, administrativamente, o município cresceu muito, era muito natural e tranquilo que o candidato que ele apoiasse ganharia a eleição. Ele soube fazer projetos, buscar recursos, né? Nossa, foi isso excelente. É uma coisa, quando você tem um prefeito que sabe, eu lembro de ter conversado com ele na transição, naquela época, e a gente falava disso, né? Na hora, você sempre tem recursos. Se você tiver bons projetos, você traz bons recursos, traz bons programas. E ele tinha capacidade intelectual e a capacidade de... Uma gestão séria. A capacidade ética dele também de fazer isso. De buscar e de melhorar, né? Como eu sempre digo, o cobertor ele não vai cobrir tudo, mas se sabe gerir um pouco melhor, nossa, né? Acontece. Foi o que aconteceu em Salvador do Sul. Então, era praticamente certo. Eu com 90% de aprovação na Secretaria da Saúde, não tinha como não ganhar aquela eleição tendo o Volney me apoiando, né? Mas eu neguei. Eu neguei por quê? Por um outro grande dilema que às vezes me faz também pensar numa outra discussão, que é o papel da mulher, né? Você já estava casada? Você casou nesse Sim, período? casei na época que eu era secretária. Casei em 2005. E o ano que eu deveria concorrer seria 2000 e... nem lembro mais, 2008, eu acho. E, na realidade, o que me fez não aceitar?
porque era praticamente certo. Tanto é que a outra candidata realmente ganhou as eleições, né? Porque o que me fez não aceitar? É aquela condição de mulher e de querer ser mãe. E eu tentei, nesse meio tempo, eu já tinha tentado, em 2005, eu tive uma gravidez ectópica, mas eu queria, e não me arrependo até hoje, que talvez isso me afastasse um pouco. Porque quando eu encarei a Secretaria da Saúde, eu entrei de cabeça, para mim era todos os horários, todos os minutos, o meu foco foi a Secretaria da Saúde. E eu achava que, como prefeita, eu também teria que ter um foco maior ainda. Eu iria estudar, eu iria buscar. Eu não ia querer fazer uma gestão, simplesmente passar por uma gestão. Não, se eu fosse prefeita mesmo, eu queria estar 8 anos, eu ia querer estar os 8 anos e ia querer ter feito a diferença. Não queria deixar. Eu ia querer que meu nome tivesse lembrado porque o município cresceu, porque a administração foi boa, foi uma gestão boa. Eu queria também quebrar essa ideia de que todo político é ruim, que é a ideia que muita gente... Então, eu queria fazer essa diferença. Para isso, eu achei que eu não ia conseguir conciliar as duas coisas, não ia conseguir conciliar uma dedicação exclusiva para a prefeitura, para o município todo, e ao mesmo tempo que não ia conseguir, eu acho que ser essa mulher mãe que eu pensava. Até porque eu tive esse super exemplo da minha mãe, que foi uma excelente primeira-dama, que foi um casamento, como tu disseste, muito tranquilo ali, muito fácil de ver que era muito respeitoso, muito tudo. E será que o meu marido conseguiria ser assim? Será que a gente conseguiria construir uma relação assim, que para nós sempre foi muito boa? Eu sempre tive um casamento muito bom. Mas eu pensava que não sei se aguentaria essa pressão de ter uma esposa prefeita se dedicando tanto. Então, optei por não ser prefeita. Continuei no cargo e, claro, aí mudou a gestão e veio aquele convite para Montenegro e eu aceitei. Saí da Secretaria de Salvador do Sul e vim para Montenegro. Aqui a história era bem diferente, né? Muito diferente, porque a primeira coisa que todo mundo diz, tu é louca. Tu tá num mundinho teu, tu tá num mundo tranquilo, confortável para mim, onde eu tinha uma aprovação boa, e de novo sair daquela minha zona de conforto para vir numa secretaria que era meio desacreditada, assim. Eu cheguei e eles tiveram um ano muito difícil, com mudança de secretário, e aí o partido não tinha alguém para indicar, indicou uma pessoa que era muito boa de coração, mas que ele não entendia do processo saúde, então lá dentro o pessoal não se dedicou, então eu peguei uma equipe muito desgostosa, e como eu disse no começo, tu precisas muito do pessoal na saúde, porque é eles que vão passar informação, é eles que vão convencer a população, é eles que vão amar a população, é eles que vão mudar e quebrar essa lógica do SUS. E aí eles foi um período eleitoral, então eles vinham com aquela coisa desacreditada, lá vem de novo alguém do partido que vai só beneficiar, e inclusive alguns do partido vinham com aquela ideia, vai colocar a Luciane lá, que é amiga de fulano, que vai beneficiar as coisas que ele faz. Então, essa era Você a estava ideia em que aqui, partido na época? no PP. Eu continuei no PP a vida toda, É né? assim que é a opção do seu pai, Isso, é isso mesmo. Então, tem isso, né? Então, eu cheguei aqui na saúde e eles perguntaram por quê? Por que aceitou? Por que essa... E eu disse, é um desafio, vamos lá, e eu quero tentar quebrar essa lógica, né? E o PP no Rio Grande do Sul tem uma representatividade, né? Já foi o partido do Marcel Sim, Van Hatten e é o sim, partido da Ana sim. Amélia, né? Então Isso mesmo. Uhum. E então, o que aconteceu aqui? Aqui foi muito difícil trabalhar, eu tive muita dificuldade mesmo. Porém, o que eu me orgulho aqui é que eu consegui quebrar um pouco essa lógica do pessoal, eu consegui puxar para o meu lado pessoal, e ali começa a melhorar sempre a saúde. Eu acho que daí quando as pessoas começam a acreditar no teu trabalho, ou acreditar que tu veio para lá realmente para melhorar o SUS e não o teu partido, ou o voto, ou o próximo voto, ou a próxima eleição, dá um fôlego para a equipe
realmente trabalhar por essa saúde. Até porque a melhor coisa que você tem a fazer pela administração e pelo partido é fazer uma boa gestão. Né? Exatamente isso. Então, eu tive assuntos polêmicos e coisas polêmicas para decidir naquele momento, assim, foi um momento de H1N1, foi assim, o primeiro ano, tudo era muito novo, muitas mortes, muitos casos, e diferente dessa pandemia de hoje, que é horrível, que tá mudando a lógica de toda a população em si, nós não tínhamos estrutura, nem o Estado estava preparado para isso. Então, coletava o exame aqui, tinha um laboratório no Estado que fazia, que estava apenas se equipando, a gente tinha que mandar às vezes para São Paulo, então levava um tempo, era aquele corre motorista. Aquela coisa, vírus, você levou um tempo, já foi, né? Ou você tratou Já ou não foi, tratou. isso mesmo, né? Não tinha, claro, hoje eu acho que é um vírus muito mais potente, mas eu acho que hoje o enfrentamento enquanto saúde, ele está melhor. O que acontece é que o vírus, ele é muito novo e muito agressivo, muito mais agressivo que o H1N1. Porém, a estrutura hoje eu acho muito melhor do que na época do H1N1. Então foi assim, nossa, foi um caos, e era motorista correndo o tempo inteiro, então tu acaba despendendo custo para carro, para cima e para baixo para fazer exame, que leva um século para tu receber o resultado. Eu me lembro da gente formando no Estado um comitê de crise, e nem o Estado, nem ninguém sabia dizer o que fazer com um H1N1 que em proporções é infinitamente menor do que o coronavírus, né? Então, eu acho hoje que o enfrentamento saúde está muito melhor, apesar de todas essas mortes, apesar de tudo. Eu acho que hoje tem mais estrutura para isso, né? Para atender. Se fosse Luciane, naquela época, acho que já tinha morrido muito mais gente. nós estamos chegando a uma hora de entrevista. Uhum. Quanto tempo você ficou na secretaria e por que você saiu? E que rumo você tomou depois? Como é que foi essa Uhum. história? Bom, na realidade não fiquei muito tempo, fiquei em torno de quase um ano. E eu saí por quê? Porque eu cheguei mudando a lógica, então eu tive que ter assuntos polêmicos já dentro do partido, e eu achei que eu fui um pouco deixada de lado, faltou um pouco de assessoria para mim, então tudo era comigo. Foi muito difícil trabalhar, eu me esgotei fisicamente, porque era meu celular, tocava de manhã, de tarde, de noite, às 2 da manhã, no feriado, e tudo para mim. E não é o secretário que resolve essas coisas, tem que ter uma equipe médica que tenha o suporte técnico para dizer quem vai transferir, quem não vai transferir, o que vai fazer, o que não vai fazer. Quase uma regulação tem que ter, precisa. Tanto é que depois que eu saí, depois que eu fiz eles entenderem isso, sim, isso aconteceu. Então, eu acho que até foi válido a minha saída, mas porque eu me esgotei fisicamente. E, de novo, me distanciei daquele meu objetivo Aí maior você de ser mãe. pediu para sair. Pedi para sair. E aí não quis mais voltar nem para gestão pública, nem para política. Não, porque daí meu foco foi outro. Daí eu tentei, então, partir para meu sonho, então, de ser mãe. E aí é um assunto para mais quase uma hora, porque aí passei por vários processos, foram 9 fertilizações, foram quase 10 anos de tentativa, e aí quem tenta uma fertilização sabe que, além do custo, além de toda aquela coisa de aquela carga hormonal, daquele custo financeiro também, tem todo um lado psicológico, você se prepara, você tenta, você faz tudo que é e chega no momento e não deu certo. É uma carga emocional muito grande. Eu fiz terapia para poder passar isso e fiquei ouvindo em sala de espera, e o que me ajudou muito foi isso, ouvir as outras pessoas falar, ouvir que não é só contigo que acontece, ver muitas histórias, às vezes histórias piores, né? Mas, na realidade, resumindo, eu consegui engravidar na 9ª fertilização, quando eu já estava pensando que seria a última, e hoje eu sou mãe de gêmeas, né? E eu tive as meninas com 44 anos. Então, demorou muito para mim eu
para conseguir meu objetivo de vida. Mas no limite, um limite extremo quase, né? Num limite extremo. E eu, na realidade, não me arrependo em nenhum momento, porque eu tive elas no momento, então, que eu hoje faço a parte administrativa da clínica, é uma clínica odontológica que meu esposo trabalha, que ele é o dono. A minha sogra me convidou quando eu saí da secretaria, também já tinha me feito 1000 convites e eu não quis, mas fui para essa parte administrativa e dentro da minha pouca noção de administração, mas administração pública, eu tentei profissionalizar um pouquinho essa parte administrativa, porque eles são dentistas, eles atendem, e a clínica cresceu muito, ela virou uma empresa, hoje já são 14 funcionários, mais 14 dentistas, hoje nós temos uma tecnologia que poucas clínicas aqui da região, ou até do estado têm, então tudo foi somando e eu fui para essa parte administrativa e hoje eu faço a parte administrativa. Mas isso também me propiciou que quando eu engravidei, e claro, eu tive aquela gestação de alto risco, as meninas nasceram com 34 semanas, elas ficaram 19 dias de UTI, mas tudo isso foi passando. Para mim, tudo foi um aprendizado e hoje, se eu penso, tem alguma coisa negativa nisso, eu nem lembro. Nem lembro do sofrimento que passei, nem lembro de nada, porque eu sempre tento levar aquele lado positivo. Hoje eu tenho elas que são super normais, estão crescendo, têm 4 anos, me ocupam bastante, eu talvez não tenha mais o pique de antes, mas por estar nessa empresa familiar, eu consegui também me dedicar nesse primeiro ano, eu me dediquei muito a elas, muito. Eu fiz aquilo que eu sempre quis. E a família em si é uma realização, né? A família... Uma realização, isso mesmo. A família agora acompanhar os passos dos filhos, né? Isso. E continuar trabalhando. E seguir os próximos passos da vida, para ver aonde essa vida vai me levar. Talvez eu tenha alguma mudança de novo. Ou, de repente vai ser prefeita novamente, quem sabe. Tomara, seria muito bom. A gente precisa de gente com visão nos cargos públicos do Brasil, né? Precisa muito. É verdade. Precisa muito. Muito boa conversa, Luciana. Eu vou te deixar concluir à vontade, fazer as considerações finais. Podemos fazer um outro programa depois você contar essa história toda, né? Pra gente fazendo um outro programa, mas enfim, te deixar à vontade para falar o que você quiser para a gente concluir aqui com os nossos telespectadores. Tá bem. Bom, o que eu quis contar aqui, eu acho que é isso, a história de uma menina do interior, né? De uma mulher que sim, que às vezes sofre preconceitos, como eu disse, cheguei desacreditada, mas que a força da mulher pode te levar muito longe. A gente pode chegar muito longe e tem que acreditar numa ética. E eu acho que família é a base de tudo. Então, eu acho que a nossa família sempre, os meus pais, a nossa família em si, além de ser uma família muito forte, foi uma família que nos ensinou valores que sim, que a gente pode ir para frente, que a gente consegue, e a vida vai dando voltas e a gente tem que entender que coisas ruins acontecem, mas coisas boas acontecem também, a gente tem que valorizar esses pontos. E como tu falaste, numa vida pública, eu acho que quanto mais ética, quanto mais buscar uma visão de não é para si, é para o outro, a política é para melhorar a vida de um todo, eu acho que aí o mundo, o Brasil ou o município seria melhor. Essa questão comunitária, né, que você fala, eu acho que é muito importante. Eu estava falando com o Antônio Feldman ontem, que é o candidato a prefeito de Caxias do Sul, a gente falava da importância da comunidade participar disso também, né? Quando você fez essa experiência do hospital em Salvador do Sul, eu acho emblemático, né? Você traz a associação comunitária, as pessoas participando, isso é muito importante, elas também se sentir parte disso, né? Não ser aquela coisa paternalista, só o gestor faz tudo, é porque você mesmo disse, não, principalmente em saúde não tem como você fazer tudo sozinho. Maravilha. Então, muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Gostei muito, valeu muito a pena. Eu fico feliz como seu primo, né? Eu sempre estimei muito, você sempre foi muito estimado em família, sempre essa coisa que você disse que era inteligente e tal. A gente tinha essa visão sempre desde pequeno, né? E muito educada, muito, né? Reservada até, né? Um pouco, né? Em relação a, né?
Claro, eu gosto muito das suas irmãs também, de todos os outros primos, Sim. todos têm suas características, né? Mas enfim, Isso. muito obrigado, Luciane. Fico muito Então, tá, muito orgulhoso. obrigada pelo convite e espero nos vermos mais seguido, né? Mais rapidamente. Eu espero sua visita aqui na Bahia, né? Você já veio uma vez, que a gente se Já. encontrou aqui, mas venha novamente, agora está melhor instalado aqui para receber. Valeu. Com Muito certeza obrigado. irei. Obrigada a você. Grande abraço.